Glórias e glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes? Posso ouvir um glória a Deus? É dessa maneira que nós entramos na presença do Senhor para adorar, exaltar a esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é e pode todas as coisas. Ouvimos hoje pela manhã, que alegrou muito o meu coração, que mudou muitas situações. O Senhor nos tirou do lodo, da lama, transformou isso em barro, tirou todas as impurezas e nos fez vasos de honra, aonde Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Irmão, é a coisa mais linda que eu ouvi, alegrou o meu coração muito, porque eu não era nada, eu não sou nada, mas diante da presença do Senhor nós somos tudo e podemos tudo. Então, queridos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, que o Espírito Santo possa estar nos alegrando nesta noite. Temos todos os motivos para estar alegre, estar feliz, porque um dia, nós entramos num caminho que mudou a minha vida, num caminho que mudou a sua vida, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que todos aqueles que entram no caminho, eles têm a sua vida mudada, têm a sua vida restaurada e têm a sua vida transformada. E nós entendemos que precisamos entrar neste caminho. Esse caminho é poderoso, esse caminho é maravilhoso, esse caminho foi inaugurado por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele veio a esse mundo para nos mostrar o caminho, e nós precisamos entrar nesse caminho, para que nós possamos ter a nossa vida mudada, transformada, restaurada. Então, somente esse texto já seria o suficiente para mudar, para nos alegrar, para nos renovar. É só você imaginar, nós imaginarmos quem nós éramos antes de entrar nesse caminho. Quem você era? Como você agia? Como você pensava? O que você tinha? E o que você tem? Quem você é hoje? Mas por quê? Mérito seu? Não. Porque você entrou num caminho. Esse caminho é um caminho de bênção. Esse caminho é um caminho de alegria. Esse caminho é um caminho de paz. Esse caminho é um caminho de amor. Esse caminho é um caminho de bênção. Esse caminho é um caminho de prosperidade. Esse caminho é um caminho de cura. E nós entendemos isso. Jesus, Ele veio de uma forma poderosa. Ele veio de uma forma maravilhosa. E Ele diz na sua bendita palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for através dele. Jesus nos ensina que existem muitos caminhos, que muitas das vezes nós pensamos estar no caminho certo. Muitas das vezes nós agimos, pensamos, temos convicções que estamos no caminho certo. Mas muitas das vezes o final desse caminho é morte. Mas Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, porque Ele falou assim: não vai por aquele caminho. Ele diz: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. E Ele diz assim: ninguém vai. Ele diz: ninguém vem. Porque o caminho, você pode pegar um caminho e você pode ir para algum lugar. Você pode pegar um caminho e ir para algum lugar que talvez você almeja. Mas o caminho dos céus, o caminho com Deus é diferente. Então diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem a mim. Ali naquele momento tão importante, Jesus já fala como Deus. Ele não diz que você vai, Ele diz que você vem a Ele, para ter a sua vida mudada, para ter a sua vida transformada, para ter a sua vida restaurada. Eu fico imaginando quanta surpresa nós poderemos ter,
que quando muitas das vezes nós entramos num caminho, nós pensamos em entrar em alguns caminhos, e a gente crê que esse caminho vai nos levar à alegria, esse caminho vai nos levar à felicidade, mas muitas das vezes nós não buscamos de Deus se nós estamos no caminho certo. São muitas surpresas que nós podemos encontrar. Eu imagino uma pessoa que de repente, a pessoa quer ir para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro. E essa pessoa quer ir para o Rio. Pega o seu carro, coloca a sua família dentro do seu veículo e nós vamos passar férias. Nós vamos visitar o Cristo lá, o Corcovado. Você pega o seu carro, coloca no Waze, destino, Cristo Redentor, Corcovado, e você vai. E você está indo, mas de repente no meio do caminho acontece alguma coisa, e o Waze te leva para outros caminhos, e esses outros caminhos tem acontecido muito, nós temos visto os noticiários, alguns caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, e você alegre, você feliz, juntamente com a sua família, o Waze te levou por um caminho, e você de repente se depara num local que você se acha que você está perdido, você entra em algum lugar, o Waze vai te levando e você vai indo, e aí de repente você entra, muitas das vezes, em uma comunidade tem muita gente boa, tem muita gente maravilhosa, mas esta comunidade, por exemplo, ali na entrada, são pessoas ruins, são pessoas más, são pessoas do crime, e muitas das vezes eles estão ali no seu alojamento, nas suas coisas, e você vai chegando com a sua família, perdido, e você entra num local que você vê que é escuridão, que é trevas, e você não tem o que fazer, não dá para retornar, e você tem que ir, e aí então vem o desespero no seu coração, vem o desespero na sua mente, você está com a sua família e não tem como voltar, e você começa a entrar naquela comunidade, e de repente o Waze vai te levando, e muitas das vezes o seu coração na mão, você desesperado, sem saber o que fazer, não sabe para quem perguntar, não sabe se deixa farol aceso, se deixa farol apagado, se vai com o vidro aberto, vidro fechado, o desespero toma conta do seu coração, e muitas das vezes como você se sente? Quantas pessoas o noticiário nos diz, pessoas que muitas das vezes foram metralhadas, pessoas que perderam a sua vida, por quê? Porque o Waze levou num caminho errado, e muitas das vezes nós confiamos no Waze, no GPS, e muitas das vezes, alguns caminhos que ele nos levam à morte. Por isso que nós temos a Bíblia é um manual de regra, de fé, a Bíblia é o que nós devemos conduzir a nossa vida, nós precisamos buscar o conhecimento, buscar a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa não ter surpresa no meio do caminho, porque no meio do caminho, nós podemos ter muitas surpresas, e o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos orienta de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Ele diz que nós precisamos entrar num caminho, e nesse caminho, que é o próprio Jesus, nós teremos a nossa vida mudada, transformada, nós teremos a segurança de entrar nesse caminho, e é isso que eu preciso fazer, é isso que você precisa fazer. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos verdadeiramente buscar o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da alegria, o caminho aonde Jesus, Ele é o próprio caminho. É tão interessante a gente parar para pensar isso. Tem um texto na Bíblia, aonde fala no livro de Atos, capítulo 9, aonde fala da conversão de um grande homem, de um homem que andava em trevas, chamado Saulo de Tarso, um homem que andava em trevas. Por quê? Porque ele perseguia os cristãos, ele mandava matar,
ele tinha autoridade para prender. E é tão interessante, então, um homem que estava em trevas, ele entrou numa estrada, e nessa estrada, que é um caminho para Damasco, pegou cartas das igrejas, dos sacerdotes, dando-lhe autonomia, para que ele pudesse prender todos aqueles que ele encontrasse no meio do caminho, todos aqueles que serviam a Cristo. E o texto nos fala que ele entrou nessa estrada. E é tão interessante, porque a igreja do Senhor era conhecida como a igreja do caminho. A igreja cristã, nos primórdios, quando nasceu a igreja, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem a Deus, ninguém vem a mim, se não for através de Jesus. Então, aquela igreja que nasceu com o advento de Cristo Jesus, ela era conhecida como a igreja do caminho. Você pode observar que quando você pega a palavra caminho, toda a palavra caminho está escrito com C maiúsculo, porque o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. E aí então, Saulo de Tarso entra numa estrada para perseguir, para maltratar, para até matar os cristãos. E esse homem que era trevas, trevas por quê? Porque ele representava tudo aquilo que perseguia a igreja. E ali a igreja se espalhou. A igreja foi para N caminhos, foi para Damasco, foi para outras cidades, e ali ele, sabendo disso, pegou essas cartas e foi para Damasco, pegou a estrada. Só que no meio da estrada, ele encontrou o caminho, ele encontrou Jesus, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante ele teve um encontro com o caminho, com o próprio Jesus, e naquele momento Jesus mudou a história daquele homem. Aquele homem que era perseguidor passou a ser perseguido. Aquele homem que afrontava, aí então agora ele começa a receber tudo aquilo que ele fazia. Eu creio no meu coração que o próprio apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na sua carne. A Bíblia não fala qual é. Diz que Satanás vinha, todas as tardes vinha esbofetear ele. Mas por quê? Jogar na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que ele era antes de ele entrar no caminho. Porque ele era um perseguidor, ele tinha autoridade, ele autorizou a morte de Estevão. Então você entra na história e você vê pessoas que estavam em trevas, mas essas pessoas entraram no caminho, e quando elas entraram no caminho, o próprio caminho que se chama Jesus Cristo mudou a história desse homem, mudou a forma de ser, mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir. Ele teve um encontro genuíno com o próprio Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo mudou a história desse homem. E é tão importante nós entendermos que nós precisamos entrar no caminho verdadeiramente, para que nós possamos ter a nossa vida mudada, transformada, restaurada, em todas as áreas da nossa vida. E aí o nosso Deus, João 14,6, aonde o próprio Senhor Jesus, dizendo para mim, dizendo para você, que nós precisamos verdadeiramente conhecer esse caminho. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Precisamos entender então o significado dessa bendita palavra, porque esta palavra é a palavra de Jesus, é Jesus dizendo que Ele é o caminho. Então, Ele está dizendo para mim hoje, Ele já está dizendo para você, querido, em nome de Jesus. Nós precisamos entrar verdadeiramente nesse caminho, para que a gente possa desfrutar a proteção, o amor, o carinho,
tudo que Ele tem para nós está nesse caminho. Jesus sonhou conosco, porque Jesus é Deus, Jesus nos projetou, Jesus nos fez juntamente com o Pai. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis. Façamos, são mais de uma pessoa. Naquele momento foi o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ali Ele fez a cada um de nós. E Ele nos fez para quê? Justamente para a gente ter comunicação com Ele, para ter relacionamento com Ele. A Bíblia diz que todas as tardes Ele vinha conversar com a coroa da sua criação, que somos nós. E muitas das vezes, por causa do pecado, o homem saiu do caminho, saiu da proteção, saiu do que Deus tinha para com ele. E dali para frente, abriu-se vários caminhos. E aí então, como o homem estava perdido, que caminho tomar? Coisa mais difícil para nós é quando você pega um caminho errado. Quantas vezes eu já peguei um caminho errado? E é difícil. Quanto mais você anda, você sabe que está mais longe do seu destino, do seu desejo. Certa feita eu peguei um caminho, queria ir para um local, passei direto. Para pegar o retorno, eu andei quase meia hora para frente, e uma tristeza no coração. Quanto mais eu andava, mais longe eu estava. Tudo que eu andava, eu sabia que tinha que voltar, que é muito disso. É terrível nós pegarmos um caminho errado, não é? Você já pegou algum caminho errado? Não te entristece? Você imaginou o exemplo que eu dei lá do Rio de Janeiro? O que você, no momento, você falaria para o GPS ou para o Waze que você estava? Você fica nervoso, não fica? Você quer uma coisa? Uma vez eu parei, irmãos, em nome de Jesus. O Waze foi me levando, eu não sabia aonde era, então eu coloquei no Waze. Eu entrei numa comunidade, e eu fui entrando, de repente, uma subida. Eu olhava do lado assim, dava medo das pessoas. Olhava do outro lado, dava medo. E eu subi num lugar que não deu em nada. Acabou. Não tinha nem como virar o carro, de tão estreito que era. Parei o carro, morrendo de medo, olhei para aquelas pessoas, falei, vocês podem me ajudar? Bem humilde, bem simples, que eu sou mesmo, né? Vocês podem me ajudar? Eu me perdi. Eu devo ter pego um caminho errado. Você pode me ajudar? Não dá nem para me virar o carro aqui. E os caras olhando assim para mim, falei, ô Jesus, misericórdia. Aí um deles se levantou, não, nós vamos te ajudar. Você vai de ré, vem devagarzinho. Ele foi me ajudando. Eu fui descendo de ré, que não dava nem para virar. Desci, agradeci eles, consegui virar o carro, e aí fui voltando. Mas é uma sensação terrível. Quando você está perdido, você não sabe para onde ir, você não sabe que caminho tomar. E muitas das vezes é assim na nossa vida espiritual. Muitas das vezes N situações têm acontecido na nossa vida e nós não sabemos o caminho a tomar. Mas o Senhor nos ensina que Ele é o caminho. Jesus é o único meio de acesso a Deus. Ele não apenas ensina um caminho, mas Ele próprio é o caminho para a salvação e a vida eterna. É tão maravilhoso. Jesus não está indicando um caminho para chegarmos a Deus. Ele está dizendo que Ele é o caminho. Jesus, verdadeiramente, Ele está dizendo, eu sou o caminho, e Ele está entre mim e vocês. Então Ele está dizendo, eu sou o caminho, está falando para vocês. E se você quiser ter a sua vida mudada, transformada, Ele mesmo está dizendo, não tem outro caminho. A verdadeira felicidade, a alegria, a esperança, a nova Jerusalém, é nesse caminho. E nós precisamos verdadeiramente entrar nesse caminho. Não importa, muitas das vezes, o caminho que você tomou. Talvez você tomou um caminho, talvez você está vivenciando situações que você não sabe como voltar atrás. Porque são caminhos, e você sabe que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, ou seja, se você sair do caminho, é isso que vai acontecer, mas nós precisamos ter a noção, o desejo de querer voltar, porque
esses caminhos, tem um texto aqui maravilhoso do Senhor, que Ele nos ensina, verdadeiramente, que nós podemos até pensar que estamos fazendo a coisa certa, mas nós não estamos, porque eu vou pegar aqui, para a gente entender o que Deus está falando para nós, sobre este caminho. Então, a palavra vai nos ensinando sobre Jesus Cristo, vai nos orientando, e Ele diz em Atos 4,12, que não há salvação em nenhum outro caminho abaixo do céu. Não existe nenhum nome, ou outro nome, dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Mas, no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, olha o que ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dele são caminhos de morte. Olha o que o Senhor está dizendo. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final deles são caminhos de morte. Precisamos entender que existem muitos caminhos, mas quem escolhe os caminhos somos nós. Sou eu, é você. Existe caminho que talvez você não entenda, mas a própria palavra nos ensina e nos orienta. Existe um caminho que é o caminho do pecado, e esse caminho do pecado vai nos levar ao quê? À morte. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então esse caminho não serve para nós. Existe um caminho chamado da autossuficiência, ou seja, achamos que podemos viver sem Deus, confiando somente na nossa força, nos nossos estudos, na nossa capacidade. E tudo isso vai chegar um momento, porque sem Deus nós não temos nada, com Deus nós temos tudo. E neste caminho dessa autossuficiência, você não é autossuficiente a vida inteira. Sinais, situações, momentos acontecem, e muitas das vezes você vai ver que você não é autossuficiente, você precisa de Deus na sua vida, e é justamente isso que a gente deve se afastar. Caminho da riqueza, caminho dos prazeres deste mundo, colocar o dinheiro, ou a fama, ou os prazeres acima de Deus, leva à destruição espiritual. Precisamos sair desse caminho. Caminho das más companhias, as pessoas às quais andamos, podem nos levar para longe da presença de Deus. São caminhos, e esses caminhos nós precisamos entender, que no final são caminhos de morte. Mas é meu amigo, mas é minha amiga. O melhor amigo que você tem é Deus. A melhor amiga que você tem é a sua esposa. Esposa, o melhor amigo que você tem é o seu marido. Então você pode pôr isso no seu coração. Os amigos, vai nos levar para longe de Deus. Caminho de rebeldia, caminhos de dureza de coração, ignorar os conselhos de Deus, não ouvir a sua voz, não aceitar as suas correções, não aceitar as suas verdades sobre as nossas vidas, tudo isso é caminho de morte, porque você vai se afastando, você vai ficando longe da presença do Senhor. Quanto mais longe da presença do Senhor, é como uma brasa, você vai se apagando, e isso, as más companhias realmente corrompem os bons costumes. Estava vendo, vocês já ouviram falar do pastorzão? Já ouviram? Passava muito os vídeos dele, no começo, o pastorzão. Era um homem, se dizia cheio do Espírito, cheio da graça, usava como sátira algumas situações, aconselhando, orientando, brincando muitas das vezes com as coisas de Deus. Recentemente, vi um vídeo onde o pastorzão está totalmente descrente, longe da presença de Deus, duvidando de Jesus, falando de Jesus. Teve um encontro com Caio Fábio, teve um encontro com o Porchat, e a gente vê
as companhias, que muda a mente, muda o coração das pessoas. E aí a gente vê isso e a gente vê a importância de quem nós andamos. Precisamos andar com pessoas como nós, pessoas que refletem a glória de Deus. Precisamos andar com pessoas que nos ajudam, que nos orientam. Pessoas que muitas das vezes, irmão, não precisa ter dinheiro não, mas tem uma amizade sincera, tem um amigo. A Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado que um irmão. E nós precisamos ter amigos, pessoas para nos ajudar, pessoas que oram para você, pessoas que intercedem por você, pessoas que estão com você em todos os momentos. Esses são os verdadeiros amigos. Essas pessoas precisam estar conosco. Mas as amizades do mundo, as coisas do mundo, os amigos de futebol, os amigos de N situações, não são amigos, são colegas. São pessoas que você conhece, que muitas das vezes está no mesmo lugar que você está, você deve respeitá-lo, amá-lo, mas não é o seu amigo. Não é o seu amigo. O melhor amigo que você pode ter, volto a dizer, é Jesus. Jesus. Porque no momento certo, das lutas, das tribulações, o próprio Jesus diz para você que é seu amigo. Eu sou o seu socorro bem presente na hora da sua angústia, na hora da sua tribulação, nos momentos difíceis da sua vida. Eu estarei contigo, eu vou te ajudar, diz o Senhor. Então nós precisamos de um amigo como esse. Então a gente precisa escolher muito bem os nossos amigos, porque muitos que nós pensamos que é amigos, vai nos afastar da presença de Deus, vai nos afastar da presença do Espírito Santo, vai apagar a chama que ardia no nosso coração, e muitas das vezes a gente se corrompe. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, porque ali vão falar, é piada, é uma situação, é outra, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E muitas das vezes esse nada a ver, eu chamo que existe um demônio chamado nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. E quando você menos espera, você está longe da presença de Deus, você está longe da sua família, você está longe de tudo aquilo que você mais ama, e muitas das vezes não dá para voltar mais. Precisamos entender isso. Então, esse caminho da rebeldia, da dureza de coração, isso não agrada a Deus. Isso nos traz um afastamento e, consequentemente, a morte. E é tão interessante que a Bíblia nos ensina, Mateus 7:13 a 14, ele diz, as duas estradas, e ele diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha que interessante, o Senhor está dizendo para nós, que nós precisamos entrar na estrada, no caminho, e diz que larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Agora, no 14, ele diz assim, porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos que entram por esse caminho, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, mas é importante você entender, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas esse caminho nós estamos com Jesus. Com Jesus tudo é possível, independentemente da situação, com Ele é possível. A porta larga e o caminho largo representam a vida sem compromisso com Deus, onde as pessoas vivem conforme os seus próprios desejos, sem se preocuparem com a vontade de Deus. Esta é a porta larga, esta é o caminho largo, aonde as pessoas não se preocupam com Deus, não conhecem a Deus, não se preocupam com os desejos e a vontade de Deus. É um caminho fácil, a popular,
e popular. Muitas pessoas escolhem esse caminho, porque ele é mais confortável e não exige de ninguém renúncia, nem comprometimento com a palavra, nem comprometimento com a igreja, nem comprometimento com a família. Então, esse caminho é largo. As pessoas vão no desejo do seu coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Esta é a porta larga. É isso que o mundo fala para nós. Você tem que seguir os desejos do seu coração. Você tem que fazer o que você tem vontade. Afinal de contas, a vida é uma só. Eu vou aproveitar da melhor forma possível. E aí, então, você esquece os princípios. Você esquece a palavra. E as pessoas estão andando nas trevas, na escuridão, justamente por quê? Por causa disso. Porque colocou no seu coração entrar na porta larga. Entrar no caminho largo, e esse caminho largo, lá na frente, é caminho de morte, é caminho de perdição. A porta larga, o caminho largo, representa o pecado e a rebeldia. A porta larga simboliza escolhas que levam ao afastamento de Deus, como o pecado, a desobediência e a busca dos prazeres mundanos. Leva à perdição. Apesar de parecer um caminho agradável, ele termina em destruição espiritual, separando nós de Deus. Qual é a diferença entre o caminho largo e o caminho estreito? O caminho largo é fácil e confortável. O caminho estreito é difícil e exige renúncia. O caminho largo, muitos escolhem. O caminho estreito, poucos escolhem. O caminho largo é baseado nos prazeres da carne. O caminho estreito é baseado na obediência a Deus. O caminho largo leva à destruição. O caminho estreito leva à vida eterna. E é justamente essas coisas que nós precisamos entender. Muitas das vezes entramos em um caminho errado que nos levam à perdição. E não queremos entrar nesses caminhos, pois sabemos qual é a consequência, a morte espiritual. Muitas das vezes, amados, as pessoas entram nos caminhos, mas se eles soubessem qual seria a consequência, eles não entrariam. Mas por quê? Porque o mundo está em trevas. O mundo está na escuridão, e muitas das vezes as pessoas não enxergam, não têm a visão, não sabem de nada, entram no caminho, entram nos embalos, e vão, e não conseguem enxergar, não conseguem ter uma visão, não conseguem ver a luz. E aí então o próprio Senhor diz: eu sou o caminho, mas Ele também agora, Ele se apresenta como a luz para iluminar os nossos caminhos, e é através do iluminando os caminhos, que muitas das vezes são vários, mas você sabe que esse caminho é caminho de perdição, aquele caminho é caminho de morte, esse caminho é caminho de vida e de vida eterna. Então a luz brilha em nós, para que nós possamos enxergar o caminho, porque até então nós estávamos nas trevas, andando, dando passos largos para o inferno, mas a luz do Senhor brilhou em nós, brilhou em nosso caminho, e você que estava vendo, você falou: não, o final disso é a morte, o final disso é longe da minha família, o final disso é a destruição do meu relacionamento, o final disso é a destruição do meu casamento, o final de tudo isso é a morte, mas você não enxergava. Aí então, olha o que o Senhor diz, coisa linda, o Senhor falando para mim, o Senhor falando para você, que Ele é a luz, Ele é a luz, e o Senhor então, Ele quer iluminar o quê? Os nossos caminhos. E o Senhor é poderoso, Ele é maravilhoso, e é justamente o que Ele quer. Se você não enxergava, você vai começar a enxergar, você vai começar a ver. Então, as pessoas estavam andando nas trevas, na escuridão, não enxergavam, e não tinha muitas das vezes o que fazer. Peguei o caminho errado, não tem mais como voltar. Mas agora, o próprio Senhor Jesus, Ele se apresenta diante de nós, dizendo que Ele é a luz. E nós, diante dessa luz,
nós podemos ter a nossa vida mudada. Ele diz em João 8:12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, Jesus diz que nós não vamos mais andar em trevas. Por quê? Porque Ele é a luz da vida. É Ele que vai iluminar a minha mente, é Ele que vai iluminar o meu coração, é Ele que vai mostrar para mim o caminho que eu devo andar. Porque esse caminho eu não enxergava, mas agora eu enxergo. Esse caminho vai me levar à perdição, esse caminho vai me levar à destruição, esse caminho vai me levar para o inferno. E aí Jesus, maravilhosamente, agora Ele se apresenta para nós, Ele traz a revelação, porque a luz, o que significa ser a luz do mundo? Ele traz a revelação e a verdade, assim como a luz revela o que está em oculto, que está escondido. Jesus veio para revelar Deus ao mundo e mostrar o caminho certo. Então, aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro da sua mente, então Jesus, Ele vai iluminar, Ele vai pegar um farolete, muitas das vezes, para a gente entender, vai iluminar o nosso interior, e você vai ver como está o seu interior, como está o seu coração, que escuridão está ali, e ali você vai observar, olhando para dentro de si, como você está. Deus sabe como você está, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece as suas ações, Deus conhece as suas atitudes, mas muitas das vezes nós não enxergamos isso, achamos que tudo isso é normal, tudo isso é natural, não tem nada a ver. E aí então, Jesus Cristo, que é a verdade, Ele vem e foca dentro de nós, e nós olhamos para dentro de nós, e observamos como é que nós estamos, como é que nós estamos agindo, de que forma nós estamos falando, de que forma nós estamos tratando as pessoas, de que forma nós estamos representando Jesus aqui na terra. Verdadeiramente, irmãos, o Senhor nos ensina, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós descemos as águas, nós somos batizados. O batismo significa o quê? É morte para o mundo, e quando sobe, nasce para Deus, nasce um novo homem, nasce uma nova mulher. Então tem que nascer novos pensamentos, novas atitudes, novas situações. Eu não posso pensar como eu pensava antes do meu batismo, porque eu estava no mundo, eu era do mundo, eu vivia as coisas do mundo, mas a partir de agora eu sei que aquilo que eu estava no mundo ia me levar para a morte, mas agora eu sou uma nova criatura, o Senhor me deu uma nova chance, e agora eu posso verdadeiramente ser tudo aquilo que o Senhor projetou. E nesse caminho, o qual Ele é o caminho, esse caminho é um caminho de alegria, de paz, de amor, de harmonia. É um caminho que você vai se alegrar, que você vai se fortalecer. Muitas das vezes as pessoas pensam que ser cristão é chato. Não é chato não, é a melhor coisa que poderia acontecer, porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é ruim. Simplesmente a gente não compartilha com o mundo as coisas do mundo, mas as coisas do mundo tem muita coisa boa que Deus fez, porque tudo que Deus fez é bom, e nós precisamos viver o melhor de Deus nesta terra. A vida é uma só aqui, nós temos que aproveitar da melhor forma possível, mas aproveitar dentro do caminho, aproveitar tendo a luz do Senhor, aproveitar sabendo que Deus é por nós, sabendo que nesse caminho não vai ter atalho, nesse caminho é um caminho só, esse caminho é a verdade, esse caminho vai nos levar à vida eterna. Nós iremos voltar para Jerusalém, um local que Deus prometeu para nós. Então nós precisamos entrar nesse caminho, mas enquanto eu estou nesse caminho, eu posso muitas das vezes fazer as coisas desse mundo. Podemos ir no teatro, podemos ir no cinema, podemos passear, podemos curtir o que tem de melhor, ir em restaurante, viajar. Tudo isso você pode fazer sendo um cristão, estando no caminho.
O que você não vai fazer são coisas que vai te atrapalhar, porque o inimigo ele quer criar outros caminhos para nós, e esses caminhos, se nós sairmos deste caminho, esses outros caminhos são todos caminhos de morte, e Deus quer justamente isso, que nós mantemos no caminho, porque nesse caminho, Ele é o provedor, Ele é o que cura, Ele é o que liberta, Ele que restaura, Ele que nos alegra, porque a alegria dEle é a nossa força. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar com Cristo, precisamos estar nesse caminho, não saia desse caminho. E é isso que Deus está falando para nós nesta noite, falando muito sobre esse caminho, sobre a luz do mundo. Então, através da luz do mundo, Ele revela quem nós somos, Ele revela para a gente olhar para dentro de nós, saber quem nós somos. E muitas das vezes a gente olha para nós, a gente fica triste, porque muitas das vezes a gente faz o que não é para fazer, fala o que não é para falar, age do jeito que não é para agir, mas Deus nos deu uma nova chance, porque você entrou no caminho. Somente Deus que nos colocou nesse caminho pode mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de ser. Nós nos tornamos, já não somos mais criatura, passamos a ser filho de Deus, e sendo filho de Deus, Deus tem o melhor para nós. Aquilo que você não pode, Deus pode. Você entrou nesse caminho, mas muitas das vezes a gente não vira uma chave de uma hora que você muda 100%. 100% você não muda. Existe um processo que nós chamamos que é o processo de conversão. Processo de conversão. O mais importante você entender é que você estava dando passos largos para o inferno. Pegou a Anhanhamelo, são 2 pistas. Você estava dando passos largos para o inferno numa pista, e aí o Senhor tocou no seu coração, a luz do Senhor brilhou. Você vê que se você pegar esse caminho, é caminho de morte, mas graças a Deus que você entende isso, e Deus então, Ele coloca um atalho ali, uma conversão, para você voltar. Então você estava ali, tem uma plaquinha dizendo conversão, você vai dar a seta à esquerda, e você vai, e você volta. Então você dá as costas para o mundo, e agora o seu caminho é cruz, e você pega esse caminho, e é esse caminho que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que o inimigo muitas das vezes quer colocar outros atalhos, para você sair desse caminho, para você voltar para o caminho que você estava indo. Mas é justamente isso, agora você tem a visão, agora você já é iluminado pelo próprio Senhor Jesus, você já enxerga as coisas, e aí então você precisa cada vez mais ser iluminado, buscar as verdades, para que essas verdades nos liberta de tudo aquilo que estava em nós, impregnou em nós o mundo impregnou muitas coisas dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Nós fazíamos tantas coisas erradas, irmão, que a gente tem até vergonha. Nós temos vergonha, eu tenho vergonha muitas das vezes, sabe? Às vezes é meu espinho na carne também, é meu espinho na carne. Eu não nasci num berço evangélico, não, e eu tenho meus espinhos porque eu me envergonho de situações, muitas das vezes que a gente fez no passado, mas graças a Deus a misericórdia do Senhor me alcançou. Mas eu sei que isso está lá, mas o Senhor já me perdoou, o Senhor já me lavou, me limpou de todos os pecados, mas mesmo assim, às vezes está impregnado na nossa mente, não dá para apagar, mas muitas das vezes é o que o inimigo fazia com Paulo, esbofeteava ele. Por quê? Porque ele lembrava no tempo que ele perseguia a igreja, que ele mandava matar a igreja, tantas coisas ele fazia, mas ele estava fazendo agora o que é certo. Ele entrou verdadeiramente no caminho, e esse caminho mudou a vida dele, e graças a Deus por isso. Por quê? Jesus, olha lá, João 1,9, a saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João 1,9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Nós somos iluminados pelo Senhor. Ele vence as trevas do pecado. O pecado é como escuridão, mas Jesus veio trazer perdão e libertação. Ele guia os que o seguem, assim como uma luz no meio da noite mostra o caminho. Jesus guia aqueles que creem nele para a vida eterna. Então, como podemos viver na luz de Jesus? Como você pode viver? Seguindo os seus ensinamentos. João 12,46. Eu vim como luz para o mundo,
a fim que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, abandonando o pecado e vivendo de forma justa. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mateus 5, 14 e 16. Sendo luz para os outros, refletindo o amor de Cristo. Conclusão: Jesus é a única e verdadeira luz, que pode guiar as pessoas para Deus e para a vida eterna. Quem segue entra no caminho e não viverá em trevas, mas terá vida e esperança. Então nós precisamos entender verdadeiramente que nós precisamos entrar nesse caminho. Esse caminho é um caminho de vida, esse é um caminho de alegria. Tem um texto na palavra de Deus que se encontra, deixa eu pegar aqui. O próprio Senhor diz, Isaías 43, 19: Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está dizendo que muitas das vezes a nossa vida está um deserto. Deserto por quê? Porque muitas das vezes nós estamos longe da presença de Deus. A nossa vida está escura, sem alegria, sem esperança, porque nós tomamos alguns caminhos. Mas o Senhor quer verdadeiramente que nós entramos no caminho, porque Ele vai fazer um caminho no deserto. Então, um local que não tem vida, um lugar seco, um lugar árido, o Senhor vai fazer um caminho. Então, é tão importante nós entendermos, só Deus tem a capacidade de mudar tudo, aquilo que muitas das vezes aflige a minha vida, que aflige a sua vida. Você longe de Deus, você está fora do caminho. Você com Deus, você está no caminho. E precisamos verdadeiramente entrar nesse caminho. Deus quer mudar o nosso caminho. Caminhos que estão se levantando, caminhos de perdição, caminhos que estão nos afastando da presença de Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele diz no livro de Lucas, eu vou ler o livro de Lucas agora, para vocês entenderem, eu vou resumir o que ele fala no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, de 13 a 35. A Bíblia vai nos contar de dois homens. A Bíblia vai nos ensinar que existia dois discípulos. E esses dois discípulos estavam no caminho de Emaús. Caminho de Emaús. Dois discípulos que andaram com Jesus, estavam com Jesus, estavam aliançados com Jesus, viram tudo que Jesus iria fazer, tudo que Jesus prometeu, milagres, sinais e maravilhas. Eles estavam felizes, eles estavam no caminho. Mas o projeto, o propósito de Deus era que Jesus viesse a esse mundo, nos ensinar o caminho, e Ele é o caminho, mas Ele viria não somente mostrar o caminho, Ele via nos resgatar os seus filhos que estavam perdidos, longe da presença de Deus. E essas pessoas, que homens, mulheres, pessoas que Deus ama, criaturas que Deus amava, Deus queria restituir, porque eles estavam longe da presença de Deus. Mas Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha que cumprir tudo aquilo que o Deus Pai havia lhe ordenado. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas
têm a vida eterna. Jesus veio mostrar o caminho, Ele veio mostrar, nos ensinar o que é o céu, e Ele quer nos levar para o céu, e Ele veio com um objetivo, mas o objetivo do Senhor, Ele teria que morrer na cruz do Calvário Ele teria que morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte não poderia matar Jesus. Por quê? Porque Jesus não pecou. Então significa que a morte pecou ao matar Jesus, ao levar Jesus. Salário do pecado é a morte. Jesus pecou, mas Jesus morreu. Então foi, vamos dizer, o checkmate, foi o golpe de mestre, vamos dizer assim, de Deus, lá na criação, quando Satanás iludiu, enganou a Eva, porque Eva pecou, Adão pecou pela desobediência, e por causa daquele pecado nos afastou da presença de Deus, e Deus naquele momento criou o plano perfeito. Jesus, Ele é o plano perfeito, e Jesus veio a esse mundo com o objetivo do quê? De nos resgatar, de nos conectar novamente a Deus. Então, a única forma era Jesus vir a esse mundo, porque Ele veio a esse mundo, viveu nesse mundo e não teve pecado, mas a morte o tragou, a morte o levou, mas não poderia, e naquele momento a morte pecou, e se a morte pecou, aí mudou a história da humanidade, aí mudou a minha história e a sua história, porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou, e isso é poderoso, isso é maravilhoso, e aí então, era um plano, era um projeto de Deus, e aí então, nas escrituras, no livro de Isaías, o grande profeta messiânico, ele já havia dito como seria que iria acontecer, mas aí então, Jesus veio, inaugurou o caminho, mostrou o caminho, mas ele tinha que cumprir o seu papel, que Deus havia lhe ordenado, e aí, ele se sacrificou, ele morreu, foi para a cruz, e esses dois homens, esses dois discípulos, vendo tudo o que aconteceu, entristeceu o seu coração. Eles estavam no caminho, mas eles se decepcionaram com algo que muitas das vezes Jesus morreu, e agora? Como vai ser? Será que tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo que eu me esforcei, eu abri mão de tantas coisas na minha vida, e agora Jesus morreu? E eles então endureceu o seu coração, e eles então saem de Jerusalém e vão para Emaús, no caminho de Emaús, e eles estão indo, mas Jesus, comentário, Jesus ressuscitou, Pedro já o viu, Maria já o viu, e começou a falar que Jesus havia ressuscitado, porque Jesus havia dito que iria ressuscitar no terceiro dia, e ele pega o caminho de volta, caminho de Emaús, caminho de tristeza, caminho de dificuldade, caminho muitas das vezes de choro, de decepção, caminhos muitas das vezes com a falta de esperança, porque eles tinham esperança, eles estavam alegres, eles acreditaram, e aí então, eles saem de Jerusalém e pegam o caminho de Emaús. Emaús é praticamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e está os dois comentando, está os dois conversando, dizendo tudo aquilo que aconteceu, abrindo o coração um para o outro, dizendo, nossa, você viu o que aconteceu? E aí o coração deles endurecido, mas Jesus já ressuscitado, Jesus então sai da onde ele estava, porque ele ressuscitou, se apresentou às mulheres, e ali então Jesus pega o caminho de Emaús, justamente para se apresentar a duas pessoas que Jesus amava, mas estava triste, estava voltando ao caminho, estava voltando para ser o que eles eram. Aí Jesus no caminho se apresenta diante deles e começa a conversar com ele. Por que vocês estão assim? O que aconteceu? E os dois falam, como? Você é o único que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? E ele começa a falar para Jesus,
que mataram o mestre. Ele foi morto, ele foi crucificado. E ali então a tristeza no coração deles. E aí Jesus junto com eles, falando: mas vocês estão falando isso por quê? Vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não sabem o que o Jesus havia dito? O que é que está na palavra de Deus? O que Deus havia falado através do profeta Isaías? O que é que aponta todo o Antigo Testamento da minha vinda? Como eu iria fazer? Como eu iria surgir? Como eu iria morrer? Vocês não sabem disso? E a noite foi passando e eles se alegraram ouvindo Jesus falar, mas eles não sabiam que era Jesus. E aí eles convidam Jesus para ir à sua casa, porque já era tarde. E aí Jesus vai com ele até a casa deles. E ali então, no compartilhar do pão, Jesus começa a falar com eles. O Espírito Santo enche aquele local. As escamas, o coração se abre. E eles reconhecem que quem estava com ele era o próprio Jesus ressurreto. E o coração deles se alegrou. E a Bíblia diz que Jesus desapareceu. E aqueles dois homens voltam correndo para Jerusalém. Estavam indo para Emaús, estavam em Emaús, mas eles não poderiam estar em Emaús. Jesus acendeu o seu coração. Jesus falou com ele, Jesus se apresentou a ele. O caminho voltou. E eles saíram de onde estava e volta para Jerusalém. Volta para falar com os discípulos, volta para buscar as verdades, porque isso era um projeto de Deus, isso era um propósito de Deus. E isso é poderoso, irmão, para mostrar que muitas das vezes nós estamos longe da presença do Senhor. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e muitas das vezes Jesus nessa noite, Ele quer nos resgatar, Ele quer se apresentar a você, Ele quer dizer para você que esse caminho que muitas das vezes nós tomamos, são caminhos que muitas das vezes vai nos levar à perdição. Esses caminhos que muitas das vezes nós tomamos, vai nos levar à morte espiritual. Nós iremos nos afastar do Senhor, mas o Senhor, Ele está aqui, Ele veio justamente nesta noite para dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que Jesus tem um caminho novo para você. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele quer justamente que você entre nesse caminho. Talvez esse caminho é estreito, talvez esse caminho, a porta é estreita, mas nesse caminho você vai ter a segurança que você precisa ter. Você vai ter alguém que é por você. O próprio Deus que te formou, o próprio Deus que te criou, Ele está nesse caminho. E você precisa entrar nesse caminho. Aqueles dois grandes homens, dois discípulos, eles voltaram. Então o Senhor diz para mim, o Senhor diz para você: volte para Jerusalém, volte para Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém é a cidade que Deus prometeu para nós, e essa cidade, nós vamos chegar nela, somente se nós entrarmos nesse caminho, e esse caminho tem um nome: Jesus. Jesus. Então, queridos, que nesta noite, o Espírito Santo possa estar falando no seu coração. São N situações que nós passamos, são N situações em todas as áreas da nossa vida, mas uma coisa é certa: o nosso Deus, Ele está conosco. Se você está no caminho, você pode pôr paz no seu coração. Jesus está conosco. Todos os levantes que se atravessam no seu caminho, o próprio Jesus vai tirar, porque Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a lâmpada para os nossos pés. E nesse caminho, você vai ter alegria, você vai ter esperança, você sabe quem você é, e você sabe para onde você vai. Então, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, Esse texto é poderoso, esse texto é maravilhoso, esse texto verdadeiramente alegra os nossos corações, e precisamos saber que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos protegido, que Deus tem nos abençoado, e Ele tem estado conosco em todos os tempos. Jesus, verdadeiramente, nesta noite, Ele quer abrir os nossos olhos, para que nós saibamos quem Ele é. Ele quer iluminar nossa mente, iluminar nossa visão. Ele quer que nós voltemos ao verdadeiro caminho. E nesse caminho, Ele vai iluminar a minha vida, vai iluminar a sua vida.
e com certeza chegaremos ao final. E é um final que Ele prometeu para mim, que Ele prometeu para você, de irmos para os céus. Todos os caminhos levam para o céu? Não. Dizem que todos os caminhos levam a Roma. É o que o mundo fala. Todos os caminhos levam a Roma? Pode ser que sim. Você pode ir por um local, por outro. Mas para o céu só tem um caminho. Só tem um caminho. E Jesus veio inaugurar o céu, ensinar o que é o céu. E você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Se você não é feliz, preste atenção. Se você não é feliz verdadeiramente, é porque você não entrou nesse caminho verdadeiramente. Porque quando você entrar nesse caminho verdadeiramente, Ele vai te libertar, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, e Ele vai te dar tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Ele conquistou vida, e vida em abundância. Guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Guarde essa palavra, que o Senhor possa, nesta noite, inaugurar esse caminho na minha vida. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar ao Senhor, para que Deus possa estar confirmando a sua palavra em nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, queremos te engrandecer, porque somente o Senhor tem palavras de vida e palavras de vida eterna. A sua palavra veio nos ensinar sobre a vida eterna, sobre o caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele mesmo diz que ninguém vem ao Pai se não for através dEle. Então, Senhor, queremos ir ao Pai, queremos ter vida e vida em abundância. Então, Senhor, olha para nós, olha para dentro de nós, vê se há em nós algum caminho que muitas das vezes nos afasta da sua presença. Que nesta noite, Senhor, através do seu maravilhoso Espírito, nós possamos ser libertos de todos os caminhos que nós andávamos e fazíamos. Queremos verdadeiramente entrar no seu caminho, que é o Senhor. Queremos justamente, Senhor, entrar num caminho de vida, num caminho de alegria, num caminho de esperança. Senhor, eu quero te agradecer pela sua igreja, quero te agradecer pelos nossos amados irmãos, que esta palavra possa ser uma verdade na vida de cada um deles. São pessoas amadas, são pessoas maravilhosas, são pessoas que querem acertar, pessoas que verdadeiramente querem entrar nesse caminho, Senhor, mas muitas das vezes a vida tem levado para outros caminhos, e nós sabemos que outros caminhos são caminhos de perdição, são caminhos de morte. Mas, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que o Senhor possa nos encontrar nesta noite, falar aos nossos corações, para que nós possamos ter a sensibilidade de sentir a Tua presença, de sentir o Seu amor, de sentir o Seu cuidado. E o Senhor, nesta noite, nos pega pelas nossas mãos e nos traz para o caminho. Esse caminho que nós vamos trilhar é um caminho onde o Senhor estará conosco, é um caminho iluminado pelo Senhor, o sol da justiça estará conosco. Então, Senhor, esteja conosco nesse caminho, alegra o nosso coração, que nós possamos irradiar cada vez mais essa luz que vem do Senhor, e essa luz que vem do Senhor, nós iremos iluminar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, nós iremos iluminar todas as pessoas que estão no nosso convívio, porque nós seremos verdadeiramente homens de Deus, homens que é iluminado pelo Senhor, que tem a sabedoria do Senhor, e através dessa sabedoria, as pessoas vão querer entrar nesse caminho. Então nós vamos testemunhar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa. Tudo que o Senhor tem feito, nós iremos testemunhar, e essas pessoas que estão em trevas, essas pessoas que estão longe da sua presença, essas pessoas vão entrar nesse caminho, e todos nós juntos, um dia, estaremos na cidade santa, estaremos justamente na Nova Jerusalém, Jerusalém amada, Jerusalém criada, para mim e para você, meu irmão. Então nós pedimos ao Senhor, esteja conosco, Pai, verdadeiramente nos leve para esse caminho, e esse caminho vai nos trazer paz, amor e alegria. É o que nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém?
Graças a Deus. Guarde essa palavra, guarde essa palavra. Meu amado, são palavras, muitas das vezes, são palavras simples. São palavras simples. Mas Deus, Ele trabalha na simplicidade. Se nós formos fiel a Deus no pouco, no muito Ele vai nos colocar. Pode pôr paz no seu coração. O mais importante é que nós estamos nesse caminho aqui, ó, nesse caminho, caminho de porta aberta, caminho porta estreita, mas nós estamos nesse caminho. E esse caminho vai nos levar a um lugar maravilhoso, um lugar que você nem imagina. A própria Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, a nova Jerusalém. E não se conforme em somente você estar. Você tem família, você tem filhos, você tem netos, você tem pessoas que você ama, e que a luz do Senhor, a felicidade que você tem de estar nesse caminho, possa contagiar essas pessoas, e essas pessoas vão ser libertas, vão sair das trevas e vir para a maravilhosa luz. Amém?